a gente está praticamente terminando a disciplina, né? Então tem essa parte aqui de semelhança de triângulos, né? Que é uma parte que está na ementa, né? Que faltou a gente ver. A gente viu toda a parte de congruência, tá certo? Uma coisa puxa a outra, né? E agora a gente vai ver a parte de semelhança de triângulos, tá certo? Ok? Também, a gente também usa aqui o teorema de Tales, certo? Nessa parte de semelhança e teorema de Tales a gente já viu, ok? E a gente está praticamente concluindo aí a ementa, né? Tem uma parte no espaço ainda, que é justamente essa aula que eu vou dar, né? Tem uma parte no espaço ainda aí. A parte de poliedro e tal. Ok? Mas a gente vê isso depois. Então, pessoal, vamos então começar aqui nesse tópico, né? Que é o tópico de semelhança de triângulos, tá certo? Vocês devem ter visto isso aí, né? Semelhança de triângulos, lá no ensino fundamental, né? Ou vocês viram isso aí no ensino médio também, que é o ensino segundo grau, né? Vocês viram quando isso aí? Semelhança de triângulos. Eu vi no médio. No ensino médio, né? No primeiro, segundo ou terceiro ano? Isso. Primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio? No primeiro, né? Sim. No segundo? No segundo ano foi? No meu caso, foi. Eu vi no segundo ano. Foi? Então vamos lá, vamos relembrar, né? No caso, né? Relembrar e talvez se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque acredito que quando o professor fala isso aí lá no ensino médio, né? Muitas vezes é normal, né? Às vezes não falar de demonstrações, essas coisas. Bom, então vamos lá. Semelhança de triângulo, né? Então, se vocês lembram bem da definição, o que significa dois triângulos semelhantes, certo? A definição é o seguinte, né? Dois triângulos, eles são semelhantes, tá certo? Se e somente se, eles possuem, primeiramente, os três ângulos congruentes, tá certo? E os lados homólogos proporcionais. Então, você tem aqui um exemplo. Você tem aqui dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Então, se esses triângulos aqui, eles são semelhantes, significa dizer que eles têm os ângulos congruentes. Então, ó, esse ângulo é congruente com esse é congruente com esse e esse é congruente com esse. Então, eles têm os ângulos congruentes. Além disso, ele possui, pela definição aqui, os lados homólogos proporcionais. O que são lados homólogos, né? Lados homólogos são lados opostos a ângulos congruentes. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, esse ângulo é congruente com esse, né, que eu falei, né? O lado oposto a esse ângulo é esse lado BC, de comprimento A. O lado oposto a esse ângulo aqui, ó, é o lado B', C', de comprimento A'. Então, esse lado aqui é homólogo a esse. Por quê? Porque eles são opostos a ângulos congruentes, tá certo? Então, lados homólogos são lados opostos a ângulos congruentes. Tá claro isso aí? Então nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte, pela definição, né? Nós temos que o triângulo ABC, tá certo? Ele vai ser semelhante ao triângulo A'B', C', né? O triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo A'B', C'. Se somente se, né? Esse ângulo aqui, ó, A chapéu e congruente com a linha chapéu, ou seja, esse ângulo é congruente com esse, né? B chapéu congruente com B' chapéu, ou seja, esse ângulo é congruente com esse, né? E C chapéu congruente com C' chapéu, esse ângulo é congruente com esse, ou seja, ele possui os três ângulos, né? Congruentes, certo? E além disso, ele possui os lados homólogos proporcionais, ou seja, esse lado aqui, ó, de comprimento A é homólogo a esse lado aqui de comprimento A'. Então, esse lado de comprimento B é homólogo a esse de comprimento B'. E esse de comprimento C é homólogo a esse de comprimento C'. Por quê? Porque eles são opostos a ângulos congruentes.
Então, ó, B é oposto a esse ângulo. B' é oposto a esse ângulo. Então, os dois são opostos a ângulos congruentes. O que é que significa, então, triângulos semelhantes? Significa que os ângulos são congruentes e os lados homólogos são proporcionais. Ou seja, significa dizer que A está para A', né? Assim como B está para B', assim como C está para C', tá? Então, ângulos congruentes e lados homólogos proporcionais. Tá claro isso aí, pessoal? A definição do que são triângulos semelhantes? Tá claro ou não? Essa definição. Sim. Alguém ficou com dúvida em relação à definição? Sim, Hã? tá claro. Tá claro, né? Essas razões aqui, ó, A sobre a linha, B sobre B' e C sobre B', né? Elas são chamadas de razão entre os lados homólogos, né? Que também é chamado de K. Essa razão, né, essas razões aqui, né, é chamado de razão de semelhança, né? Esse K aqui, né, que essa razão aqui, ó, A sobre a linha, ou B sobre B', ou C sobre C', é chamado de razão de semelhança, certo? Se essa razão de semelhança, né, se esse K aqui for igual a 1, o que é que significa se o K for igual a 1? Se a razão de semelhança for igual a 1? Significa que A sobre a linha é igual a 1, B sobre B' é igual a 1 e C sobre C' é igual a 1. O que é que significa isso? Significa que A sobre a linha é igual a 1 significa que A é igual a linha. B sobre B' é igual a 1 significa que igual a B'. C sobre C' é igual a 1 significa que C é igual a C'. Ou seja, A igual a linha, B igual a B' e C igual a C'. Ou seja, os dois triângulos eles são congruentes, tá certo? Então, se a razão de semelhança for igual a 1, significa dizer que os triângulos, né, esses triângulos, eles são congruentes, tá certo? Congruentes, ok? A semelhança de triângulos, ela possui, né, algumas propriedades, certo? A semelhança de triângulos possui algumas propriedades, basicamente são 3, né? A primeira propriedade ela diz o seguinte, ó, que o triângulo ABC ele é semelhante a ele mesmo, tá? Então, um triângulo é semelhante a ele mesmo. Essa aqui é a propriedade reflexiva, né? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABC, ou seja, um triângulo é semelhante a ele mesmo. Tá? Outra propriedade é o seguinte, que o triângulo ABC, né? Se o triângulo ABC for semelhante ao triângulo RST, então o triângulo RST, né, é semelhante ao triângulo ABC, né? Ou seja, se o triângulo RST é semelhante ao triângulo ABC, então o triângulo ABC é semelhante ao RST, né? Se somente se aqui, implicação nos dois sentidos, tá? Se esse é semelhante a esse, então esse é semelhante a esse. Ou se esse é semelhante a esse é semelhante a esse, tá? Isso aqui é chamado de propriedade simétrica, tá certo? Simétrica. Então, a primeira propriedade é chamada de reflexiva, quando o triângulo é semelhante a ele mesmo, né? A ele mesmo. E aqui é a propriedade simétrica, tá certo? Simétrica. Além disso, nós temos a propriedade transitiva, ok? Ou seja, o que é a propriedade transitiva? Ela diz o seguinte, ó, se você tiver um triângulo ABC semelhante ao triângulo RST, e esse triângulo RST for semelhante a um outro triângulo, o triângulo XYZ, então esse triângulo é semelhante a esse. Ó. Se esse é semelhante a esse, e esse é semelhante a esse, então esses dois são semelhantes, certo? Certo? Se o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 2 e o 2 ao 3, então o 1 é semelhante ao 3. Basicamente é isso, certo? Então o triângulo ABC é semelhante a RST e RST é semelhante a XYZ, então o ABC é semelhante a XYZ, tá? Isso aqui é a chamada propriedade transitiva, tá ok? Transitiva. Essas propriedades aqui, elas decorrem diretamente da definição que eu dei anteriormente, tá ok? Da definição. Primeiro teorema relacionado à semelhança de triângulo é chamado teorema fundamental, certo? Então esse aqui é o primeiro teorema relacionado à semelhança de triângulos. Além desse teorema, eu tenho os chamados casos de semelhança. Os casos de semelhança, como tem casos de congruência, né? A gente viu lá, casos de congruência de triângulo, né? Lembra dos casos, que são 4? Pois é, aqui também nós temos casos de semelhança de triângulos, tá certo? E todos os casos de semelhança de triângulo,
tá? Eles decorrem desse teorema aqui, ó, do chamado teorema fundamental, tá? Então, todos os casos de semelhança triângulo decorrem desse teorema que a gente está falando agora, ok? Então, que teorema é esse aí? Né? O chamado teorema fundamental, ok? Que teorema é esse? Veja, o teorema ele diz o seguinte, tá ok? O teorema diz o seguinte: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, certo? Se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo, intercepta os outros dois, né, lados do triângulo em pontos distintos, tá certo? Então, o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Então, você tem aqui, ó, um triângulo ABC, tá aqui, ó, triângulo A, B e C. E você tem aqui uma reta paralela, tá vendo essa reta aqui vermelha? Uma reta paralela a um dos lados do triângulo. Digamos que essa reta aqui seja paralela a esse lado BC aqui, ó, do triângulo. Então, tem uma reta paralela a essa reta aqui, ó, que contém esse lado BC, né? Então, essa reta aqui é paralela a esse lado, né? Ou a reta que contém esse lado BC, ok? Certo? E essa reta intercepta, então essa reta aqui é paralela a essa reta que contém esse lado BC, e ela intercepta os outros dois lados, pontos distintos, o ponto D e o ponto E. Então essa reta intercepta esses dois lados aqui do triângulo em dois pontos, D e E. Então o triângulo que ela determina, que seria o triângulo ADE, esse triângulo ADE, é semelhante ao primeiro, ou seja, o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC, certo? Então, recapitulando, eu tenho um triângulo ABC e eu vou traçar uma reta aqui paralela ao lado BC. Ou paralela a essa reta aqui, né, que contém o lado BC. Ou esse segmento aqui, ó, DE, eu vou traçar uma reta aqui de forma que você tem um segmento DE. Esse segmento DE é paralelo a BC. Aí o que acontece? Eu vou, então, né, então determinar um triângulo aqui, ó, AD e E. Esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse maior, certo? Esse é o teorema fundamental. Tá ok, pessoal? Vocês entenderam o teorema fundamental? Ou querem que eu repita? O senhor pode repetir de Entenderam o novo teorema fundamental? essa parte do teorema? Você tem um triângulo O ABC. senhor poderia repetir de novo? O teorema fundamental, né? Não é isso? Você tem um lado ABC do triângulo, tá certo? Você tem um triângulo ABC aqui, ABC. Aí você traça um segmento de reta, né? Paralelo a um dos lados desse triângulo. Digamos que eu tracei aqui um segmento de reta aqui, ó. Eu tracei uma reta, né? Paralelo a esse lado aqui, BC do triângulo, né? Esse segmento de reta aqui, DE, é paralelo a BC. O que é que vai acontecer? Quando eu tracei esse segmento aqui, ó, paralelo a BC, eu vou formar um triângulo, um outro triângulo, AD e E. Esse triângulozinho AD e E, ele vai ser, então, semelhante ao triângulo maior, ABC. Certo? Ok? Então, eu pego um triângulo, se eu pegar um triângulo qualquer e traçar uma reta paralela a um dos lados, no caso, né? No caso aqui foi o lado BC. Eu podia traçar uma outra reta aqui, ó, paralela ao lado, a reta que contém o lado AB. Ou podia traçar uma reta aqui assim, ó, paralela à reta que contém o lado AC. Tanto faz. O importante é que essa reta aqui seja paralela a um dos lados. Aí essa reta paralela, né, paralela à reta que contém um dos lados, ela vai formar um triângulozinho. Porque ela vai interceptar os outros dois lados do triângulo em dois pontos, né, distintos. Aí vai formar um triângulozinho. Esse triângulozinho, ele é semelhante ao triângulozão, certo? Tá claro? O teorema fundamental? Ok? Esse é o teorema fundamental. Desse teorema aqui decorre todos os outros, tá? Então esse aqui é o mais importante, porque desse aqui decorre todos os outros, né? Os casos de semelhança, tá certo? Os casos de semelhança, né, vai decorrer desse teorema aqui, é o teorema fundamental. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então vamos ver aqui, para ficar claro, vamos ver aqui um exemplo, né? Um exemplo de exercício, ok? Então veja só.
Você tem aqui, ó, o primeiro exemplo, né, de exercício. Você tem aqui, ó, os triângulos ABC, tá? Os triângulos ABC e A', B', C', tá aqui. A, B, C e A', B', C', tá? Eles são semelhantes, tá? Ele já está dizendo que esses dois triângulos aqui são semelhantes. Se a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 3 meios, né? Razão de semelhança foi o que eu vi, né? Foi o que a gente falou, que é aquele K lá, né? Que ele chama de K, razão de semelhança. Do primeiro para o segundo. Tá? Se a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 3 meios, determine, primeiro, A, B e C. Então, quem é A, qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. E a razão entre os seus perímetros. Tá? Além de determinar A, B e C, determinar a razão entre os seus perímetros. Né? Se vocês lembram aí, né, o que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados do triângulo. Então, o perímetro desse triângulo aqui é A mais B mais C. O perímetro desse triângulo aqui é 10 mais 12 mais 14, né? Tá certo? Tá ok? Então, se você for calcular o perímetro desse triângulo, você vai somar a medida, né? Você vai somar as medidas dos lados, né? Então, vai ficar 10, né? Com 14, com 12. Então, vai ficar o quê? 36, né? Então, o perímetro desse triângulo é 36. Tá ok? Então, como é que a gente faz essa questão aqui? Veja. Deixa eu pegar aqui outra cor aqui. Veja só. Se você tem, tá? Se o enunciado está dizendo que esses dois triângulos eles são semelhantes, então a gente sabe, né, pela definição de semelhança de triângulos, que os ângulos são congruentes e os lados homólogos proporcionais. Não é isso? Essa é a definição de semelhança de triângulo. Então, ó, observe, esse ângulo é congruente com esse ângulo aqui, ó, é congruente com esse, e esse ângulo é congruente com esse. Além disso, os lados homólogos são proporcionais, ou seja, os lados, né? Esse lado aqui, ó, o lado A, ele é homólogo ao lado, a esse lado que tem medida 14. Por quê? Porque eles são opostos a ângulos congruentes. Ó. Esse lado é oposto a esse ângulo, esse lado é oposto a esse ângulo, que são congruentes. Então, por isso que esse lado é homólogo a esse. Então, o que é que significa dizer os lados homólogos proporcionais? Significa dizer, ó, esse lado não é homólogo a esse, significa dizer que A sobre 14 é igual a esse lado aqui, ó, de comprimento B, é homólogo a que lado? A esse de comprimento 12, porque ó, ele é oposto a esse ângulo, que são congruentes. Ó. Então, A sobre 14 vai ser o quê? Vai ser B sobre 12, que vai ser igual ao quê? Esse lado aqui, ó, é homólogo a quem? A esse de comprimento 10, porque ele é oposto a esse ângulo, esse é oposto a esse ângulo, esse é oposto a esse ângulo, que são congruentes. Então, A está para 14, assim como B está para 12, assim como C está para 10. Tá ok? Então, tem isso aqui, ó, diretamente da definição de semelhança de triângulos, tá certo? Tem o que A está para 14, assim como B está para 12, assim como C está para 10, tá ok? Certo? E aí, pessoal? Beleza. Aí, no caso, ele disse também que a razão de semelhança, ele falou que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 3 meios, tá? A razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? É o K que eu falei no início da aula. Ou seja, isso aqui, o A sobre 14, o B sobre 12, essa razão aqui, essas razões aqui, ó, A sobre 14, B sobre 12, C sobre 10, são justamente isso aqui é o K, tá? Isso aqui é o K que ele está falando, é a razão de semelhança, tá? E ele falou que esse K aqui é 3 meios. Ele falou que esse K é 3 meios. Certo?
Então, a razão de semelhança do primeiro para o segundo, ó, observe, o primeiro para o segundo. A sobre 14, né? Ou seja, essa razão aqui, ó, A sobre 14, ou B sobre 12, ou C sobre 10. Do primeiro para o segundo, tá? É o que ele está dizendo aqui. Essas razões são 3 meios. Então, ó, eu tenho que A sobre 14. Então, eu tenho que A sobre 14 é igual a 3 meios. Eu tenho que B sobre 12 é igual a 3 meios. E eu tenho que C sobre 10 é igual a 3 meios. Certo? Daqui, ó, eu tiro o seguinte, né? Fazendo um cruzado aqui, ó, 2A. Eu tenho que 2A é igual a 2A igual a 42, né? Certo? Então, A vai ser igual a quê? Isso implica que A vai ser igual a 42 sobre 2. Então, A vai ser igual a 21. Certo? Ok aí, pessoal? Aqui, ó, dessa segunda, eu tenho que 2B igual a, fazendo cruzado aqui, 2B igual a 3 vezes 12, né? 36. Isso implica que B é igual a quanto? 36 dividido por 2, 18. Tá? E desse último, eu tenho o quê? Eu tenho que 2C é igual a 30. Isso implica que C é igual a 30 dividido por 2, 15. Certo? Então, eu determinei aqui o que ele pede na letra A, B e C. Ou seja, 21, 18 e 15. Tá ok? 21, 18 e 15. Certo? Daí, o que é que ele pede mais? O que é que ele pede mais aí? Ele está pedindo a razão entre os perímetros. Tá certo? Ele pede a razão entre os perímetros. Então, ó, vou escrever aqui porque aí já tá apertado para escrever. Então, o perímetro do triângulo ABC, vou chamar de P, é igual a A mais B mais C, que é igual a quanto? Quem é A? A gente achou, é 21. Quem é B? B é 18. Quem é C? C é 15. Tá certo? Tá ok? Então, eu tenho o perímetro do triângulo ABC é 21 mais 18 mais 15. Tá certo? Que é 54. Certo? Certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida aí? Não, né? O perímetro do triângulo A', B', C', que eu vou chamar de P', é igual ao quê? É igual a 10 mais 12 mais 14. Tá certo? Que vai dar 36. Tá ok? Então, a razão entre os perímetros, né, do primeiro para o segundo, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Vai ficar o quê? É P sobre P', a razão entre os perímetros do primeiro para o segundo. Tá certo? Que é 54 sobre 36. Tá? 54 sobre 36. Observe que você pode simplificar isso aqui, né? Se você dividir em cima e embaixo por 18, né? Se você dividir em cima e embaixo por 18, você tem 3, né? Por 18 dá 2, ou seja, 3 meios. Perceberam? Dividindo em cima e embaixo por 18, 3 meios. Então, observe o negócio, observe. Ó. Observe que a razão
tá? A razão entre os perímetros deu igual à razão de semelhança. Ó. Observaram? A razão entre os perímetros do primeiro para o segundo deu exatamente igual à razão de semelhança do primeiro para o segundo. Ó. 3 meios, tá vendo? Isso ainda sempre acontece ou foi uma coincidência? Oi? Isso sempre vai acontecer, as razões sempre vão ser iguais ou foi só uma coincidência? Sempre vai ser igual, entendeu? E eu vou demonstrar agora. Num caso geral, genérico, certo? Tá ok? Então, isso aqui que eu estou mostrando no exercício não é uma coincidência, tá? Pode ser demonstrado que o perímetro, né, a razão entre os perímetros, do primeiro para o segundo, é sempre igual à razão de semelhança do primeiro para o segundo. Tá certo? Que é justamente o que eu peço aqui no segundo exercício. Ó, mostre que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, né, a razão de semelhança entre dois triângulos é K, ou seja, do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Né? Vamos considerar que é do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, tanto faz. O importante é que, se você considerar a razão de semelhança do primeiro para o segundo, então você considerar a razão de perímetro do primeiro para o segundo. Se você considerar a razão de semelhança do segundo para o primeiro, então a razão do perímetro é do segundo para o primeiro. Entendeu? O importante é que a razão de semelhança e entre os perímetros seja parte do mesmo triângulo, né? Ou seja, do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro, nos dois casos. Né? A razão e a razão dos perímetros, certo? Então, mostra que se a razão de semelhança, tá ok? Entre dois triângulos. Então, eu vou colocar aqui dois triângulos, tá certo? Vou colocar aqui dois triângulos. A, B e C. Como eu escrevi lá. E A', B', C'. Tá ok? Então, eu tenho A, vou chamar aqui de A, tá certo? B e C, e aqui A', B', C'. Os comprimentos, tá? Dos lados. Tá ok? Então, ele diz assim, ó, mostra que a razão de semelhança entre dois triângulos, mostra que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, então a razão de seus perímetros também é K. Então, eu peguei dois triângulos aqui semelhantes, né? Aqui você tem os lados homólogos, né? A', B', C', tá? E a razão de semelhança, ele fala que é K. Então, significa dizer que A sobre A', digamos que esse A' é o homólogo do A, né? O C' é o homólogo do C e o B' é o homólogo do B. Então, A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', né? Se eles são semelhantes, eu tenho isso aqui, né? A sobre A' é igual a B sobre B', que é igual a C sobre C', que é K. É a razão de semelhança aqui, né? É o K. Certo? Tá ok? Então, daqui eu tenho que A sobre A' é igual a K. Tá ok? Eu tenho que B sobre B' é igual a K. E eu tenho que C sobre C' é igual a K. Tá ok? Certo? Então, aqui implica que A vai ser igual a K vezes A'. Certo? Aqui vai implicar que B é igual a K vezes B'. E dessa equação, eu tenho, né, fazendo um cruzado aqui, eu tenho que C é igual a K vezes C'. Certo? Alguma dúvida até aqui? Essa relação implica essa, né? Essa relação implica essa e essa relação implica essa. Tá ok aí, pessoal? Claro ou não? Certo? Ok? Ok. Então, veja. O perímetro desse triângulo aqui, ó, eu vou chamar de P. E aqui eu vou chamar de P', o perímetro. Então, Baixa mais um P... pouquinho. Aí, tá bom aqui? tá. O perímetro desse triângulo ABC é igual a quê? É igual a A mais B mais C. E o perímetro do triângulo A', B', C', que eu vou chamar de P', é igual a A' mais B' mais C'. Tá certo?
Dessa primeira equação aqui, eu tenho o seguinte, ó. O perímetro do primeiro triângulo, que é A mais B mais C, pode ser escrito também como? Quem é A? A gente achou que é K vezes a linha. Então, vai ser K vezes a linha, mais quem é B? B, a gente achou aqui que é K vezes B'. K vezes B'. E C? C, a gente achou aqui anteriormente que C é K vezes C'. Então, K vezes C'. Que pode ser escrito como, se eu colocar o K em evidência aqui, ó, vai ficar K, que multiplica A' mais B' mais C'. Então, se eu fizer agora a razão entre os perímetros do primeiro para o segundo, ó, seria P sobre P', que é a razão entre os perímetros do primeiro para o segundo, né? Então, P sobre P' vai ficar o quê? Vai ficar P é igual a isso aqui. É igual a K, que multiplica A' mais B' mais C'. Sobre P', que é A' mais B' mais C'. A' mais B' mais C'. Tá ok? Aí, ó, eu posso simplificar em cima e embaixo por A' mais B' mais C', ó. Ficando só o K. Então, eu provei aqui que a razão de semelhança é igual ao quê? A razão entre os perímetros. Então, aqui, a razão de semelhança do primeiro para o segundo, esse K, vai ser a razão dos perímetros do primeiro para o segundo. Tá claro? Então, observe que o exercício anterior não foi por acaso, né? Isso aqui acontece. A razão de semelhança, né, do primeiro para o segundo vai ser a razão entre os perímetros do primeiro para o segundo. Né? Tá claro aí, pessoal, ou não? Ficou claro? Ficou sim. Então, saibam isso aí. Mais um fato, né? A respeito de semelhança, né? Que a razão de semelhança também é a razão entre os perímetros, tá? Então, você tem a razão de semelhança do primeiro para o segundo, vai ser a razão dos perímetros do primeiro para o segundo, ok? Vamos ver aqui se tem outro exercício aqui para a gente fazer. Vamos lá. Aqui ele diz o seguinte, certo? Os triângulos ABC e PQR são semelhantes, tá? Ele fala que os triângulos ABC e PQR são semelhantes, tá ok? São semelhantes. Determine X e Y. Determinar X e Y, tá certo? Determinar X e Y. Então, aqui fica fácil, né? Se os triângulos são semelhantes, por definição, significa o quê? Que os lados homólogos são proporcionais. Ou seja, o que é que significa isso aí? Significa que esse lado aqui, ó, observe que para os triângulos serem semelhantes, primeiramente, os ângulos têm que ser congruentes, né? Então, observe que esse ângulo aqui é congruente com esse é congruente com esse e esse é congruente com esse, né? Ângulos congruentes. E os lados homólogos proporcionais. Esse lado aqui, comprimento X, ele é oposto a esse ângulo aqui, ó. Então, esse lado aqui, ele é homólogo a esse lado aqui, ó, de comprimento 8, que é oposto ao mesmo ângulo, tá vendo? O mesmo ângulo, né? Esse ângulo é congruente com esse, ó. Então, X está para 8. Então, eu tenho que X está para 8. Assim como o quê? Esse lado aqui, ó, que é oposto a esse ângulo, ele é homólogo a quem? A esse lado aqui. Que é oposto ao mesmo ângulo, tá vendo? Então, X está para 8, assim como 28 está para Y. 28 está para Y. Assim como, ó, esse lado aqui, que é oposto a esse ângulo aqui, ele é homólogo a quem? A esse lado aqui. Caiu o Wi-Fi de quem aí? Caiu o meu Wi-Fi? Foi o meu professor, Oi? eu voltei. Ah, sim. Foi o meu Wi-Fi caiu, mas eu já voltei. Você voltou em qual parte aí? Um pouquinho antes do senhor começar a ler a questão, aí caiu. Eu voltei, mas dá para entender, aqui tá no começo. Pronto, então eu tenho aqui, ó, X, tá certo? Tá para, né, o X tá para 8, aqui, ó, são lados homólogos. Assim como 28
está para y, né? Que são lados homólogos. Assim como o 20 está para... Qual é o lado homólogo aqui? Veja que o 20 é oposto a esse ângulo aqui, ó. É o 10, né? Assim como o 20 está para 10. Observe que aqui, ó, eu já obtenho a razão de semelhança, tá vendo? Que dá 2. Observe que nesse último aqui, ó, eu já obtenho a razão de semelhança do primeiro para o segundo, que dá 2. Ó. 20 por 10 dá 2. Então, ó, eu tenho aqui, ó, x sobre y é igual a 2, né? Porque 20 sobre 10 é 2, né? Isso aqui é 2. Então, eu tenho que x sobre 8 é 2. E eu tenho que 28 sobre y também é 2, né? Porque isso tudo é igual, né? Essa razão é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a 2. Então, x sobre 8 é 2 e 28 sobre y também é igual a 2. Então, dessa primeira aqui, eu tiro o seguinte, né? Fazendo aquele cruzado lá, eu tenho que x, né? Aqui é 2 sobre 1, é x vezes 1, x igual a 16. X é 16, né? E aqui, eu tenho que, fazendo o cruzado, né? 28 vezes 1, 2 vezes y. Então, eu tenho 2y igual a 28. Daqui implica que y igual a quanto? 14, né? Tá ok? Então, aí eu descubro quem é x e quem é y. Tá ok? Tá claro aí? Alguém não entendeu essa questão? Tá claro, pessoal? Tá. Certo aí? Para todo mundo? Tranquilo, né? Se quiser colocar uma desse jeitinho aí na prova, é o ideal. É o ideal, né? Vocês não querem nada, né? Vamos lá. Como é? Como é? Pois é, né? Eu sempre tive uma teoria que diz o seguinte: essa história de professor bem-quisto, né, dos alunos e mal-quisto dos alunos, isso é diretamente relacionado com o quanto o professor reprova, né? Concorda comigo, né? Então não tem essa de professor bem-quisto e mal-quisto, porque na realidade, no final das contas, né, por mais que você seja, né, um bom professor, ou até por mais que você aprove muitos alunos, mesmo assim, vai ter alunos que vão ser reprovados, não é verdade? E, obviamente, esses alunos, né, eles não vão gostar do professor, né, porque eles foram reprovados, né? Geralmente é isso. Então, não tem essa de, de professor bem-quisto e mal-quisto, porque no final das contas todo professor vai ser bem-quisto e mal-quisto por uma parte, né, vai ser bem-quisto por uma parte e mal-quisto por outra, né, por outra parte. Bom, mas voltando aqui. Aqui, pessoal, eu coloquei 4 questões, 1, 2, 3, 4, tá certo? Para vocês fazerem aí, tá? Enquanto eu dou uma carga aqui no meu telefone, porque daqui a pouco ele apaga, entendeu? Então, eu tenho 4 questões para vocês fazerem, até a gente voltar no segundo tempo. Já são, na verdade, já é quase, né? Já são 19h51. A gente volta, então, meia horinha de fazer aí. Botar no WhatsApp? Por favor, professor, fica mais visível. Mas você tem que dar um jeito nisso, né? Como é que você está acompanhando a aula, então você está embaçado? Não estou entendendo.
Não é o tempo todo, não, é que às vezes ela só oscila. Como é? Não entendi, não. Como é? Não estou entendendo nada. O que é 24 horas? A internet aí tá ruim, é de vocês, é? O pessoal de Juazeiro, é? Aqui tá Tá borrado ruim. pra mim. Ruim. Estranho, pessoal. Faz Pra um pouco a acompanhar folha. as aulas, eu assisto e depois vou ler o conteúdo no livro, porque é difícil de ver que fica borrado nele. Do que acompanhar o texto pelo livro depois. Mas isso aí, ninguém tá enxergando o que eu tô falando aqui, então eu tô falando aqui e vocês não estão enxergando nada, é isso? Dá pra Tô vendo enxergar. sim, por isso Só eu tô que pedindo pra quando a afastar inter... a folha. Como é? dá pra enxergar. Tô vendo sim, por isso que eu tô pedindo pro senhor afastar um pouco a folha. Ah, puder. então você tá vendo, né? Tô sim, afasta a folha, por gentileza. Como é teu nome? Giovana. Giovana, você tem a mesma internet desse outro povo aí que tá dizendo que não tá enxergando nada? Provavelmente não, eu moro em outra cidade. Qual é a cidade que você Professor, mora? problema. Peraí, qual é a cidade Brejo que Giovana mora? Brejo Santo. Ah, tá. Então você tá com outra. A internet aí é boa, é? Em Brejo Santo, é? Às vezes sim, é mais por dia, mas no geral ela é boazinha. Certo. Alguém falou alguma coisa aí que eu não entendi? Professor, a minha internet Eu é falei. linda e ela é ótima. Nós estamos se referindo à sua câmera que tá tremida. Toda hora quando você toca, sei lá o que, aí fica tremida, entendeu? Pelo menos a minha internet é excelente. É sua câmera que tá tremenda aí. E agora? É porque quando a internet tá ruim, a chamada acaba falhando, aí danifica tudo. Certo, mas agora eu não tô mexendo em nada. E aí, tá bom? Não, a pessoa que falou aí que quando eu mexo aqui fica tremendo tudo, aí não dá. E agora? Agora eu não tô mexendo em nada. E aí? Pronto, agora tá ótimo. Agora quando você começa a mexer, aí fica embaçado. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou passar essas questões aqui no WhatsApp, tá certo? Vocês vão tentar fazer, eu vou dar uma carga aqui no celular e a gente volta no segundo tempo, tá certo? 8h30? Ou é mais cedo? Pois tá bom. Eu acho que 8h30, né? Para dar tempo de você tentar fazer essas questões, né? Pode ser 8h30, tá ótimo. É. Tá bom? Eu vou passar no grupo, aí vocês ficam fazendo, aí eu volto no segundo tempo, tá certo? Centímetros, certo? Então eu tenho aqui um triângulo, ok? ABC, certo? E ele diz que esse triângulo, de lados 8, né? 18 e 16 centímetros, tá ok? Ele diz que é semelhante a um triângulo A', B', C', né? Então ele fala, os três lados do triângulo os três lados do triângulo ABC medem 8, 18 e 16. Determina os lados de um triângulo A', B', C', semelhante a esse primeiro triângulo aqui, tá certo? Então vou desenhar aqui o triângulo. Então A', B', C', ok? Semelhante a esse primeiro. Sabendo que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é igual a 3. Tá certo? Então, se esses dois triângulos são semelhantes, a gente sabe que
eles têm os ângulos congruentes. Então, digamos, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é congruente com esse, tá? Esse ângulo aqui congruente com esse ângulo aqui congruente com esse, digamos, né? Certo? Além disso, a gente sabe que os lados, eles são proporcionais, tá ok? Então, ou seja, significa dizer que se você pegar, por exemplo, eu vou chamar aqui de A, as medidas, né? B e C. Então, esse lado aqui é homólogo a esse lado, né? Porque são opostos a ângulos congruentes. Então, significa dizer que 8 sobre A é igual a 16, né? Sobre o quê? Esse lado aqui de comprimento 16, ele vai ser homólogo a B, né? Que é oposto a o mesmo ângulo aqui, tá? Então 8 sobre A é 16 sobre B, tá certo? Que é igual a 18 sobre C, ok? E ele diz também que essa razão, né? A razão de semelhança do primeiro para o segundo é igual a 3, né? Ou seja, essa razão aqui é igual a 3, né? É o K que ele fala. O K é 3. Do primeiro para o segundo. Ou seja, essas razões aqui é igual a 3. Tá ok? Certo? Então, você tem o quê? Você tem que 8 sobre A é igual a 3. Você tem que 16 sobre B é igual a 3. E você tem que 18 sobre C é igual a 3. E dessas equações, você tirar A, B e C. Ok? 3A igual a 8. Aqui você tem 3A igual a 8, o que implica que A é igual a 8 terços. Né? 3A igual a 8, então A igual a 8 terços. Daqui você tira aqui 3B igual a 16. 3B igual a 16, o que implica que B igual a 16 terços. Ok? E dessa terceira equação, você tira aqui 3C igual a 18. 3C igual a 18, o que implica que C igual a 18 terços, que dá 6. Ok? Então, tem o quê? 8 terços de centímetros, 16 terços de centímetros e 6 centímetros. Né? Seriam justamente os lados desse outro triângulo aqui, ABC. Que é o que ele pede, né? Determina o lado do triângulo, a linha, B, linha, C, linha. Tá aí. Tá ok? Então, eu tenho 16 terços, 8 terços e 6. Ok? Ok aí, pessoal? Esse foi o quarto, né? Ok? Beleza. O quinto, a quinta questão, ele fala o seguinte, né? Ele diz que dois triângulos ABC e a linha B, linha C, linha são semelhantes. Ok? Sabendo que o lado AB do triângulo ABC mede 20 centímetros e que seu homólogo, a linha B' do triângulo AB', a linha B', C' mede 40, tá certo? Determina o perímetro do triângulo ABC, sabendo que o perímetro do triângulo A', B', C' é 200 centímetros. Tá ok? Então, você tem dois triângulos, tá? Você tem dois triângulos aqui. Ok? ABC e a linha B', C'. A linha B', C'. E ele diz que o lado AB, tá? Ele diz que o lado AB do triângulo ABC mede 20 centímetros. 20. Então aqui mede 20 centímetros. E o seu homólogo, a linha B' mede 40. Então, na verdade, para a figura ficar coerente, né? Na realidade, aqui seria o ABC e aqui seria o A', B', C', né? Então, o ABC, o AB mede 20
20. E ele fala que o homólogo, né, a linha B' mede 40, certo? Então, são semelhantes, o lado AB do triângulo ABC mede 20, tá certo? E que seu homólogo, a linha B' do triângulo, a linha B'C' mede 40. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo a linha B'C'. O lado AB mede 20 centímetros e o seu homólogo, que é o a linha B', né? O homólogo, né? Desse lado aqui, nesse outro triângulo, o a linha B' mede 40. Ok? Tá certo? Aí ele pede o seguinte. Aliás, ele diz mais o seguinte. Ele diz que determinar o perímetro do triângulo ABC. Então, ele quer o perímetro, que eu chamo P, desse triângulo aqui, ABC. Sabendo que o perímetro do triângulo a linha B'C' é 200. Então, o perímetro aqui, que eu chamo de P', é 200 centímetros. Ok? Certo? Então, esse lado aqui, ó, eu tenho esse lado do triângulo, que é o lado AB, que mede 20 centímetros, aqui mede 40 centímetros. Certo? Então, se eu fizer a relação desse com esse, desse para esse, né? Ou seja, 20 sobre 40, a gente viu, né? Eu provei que essa relação, né? Dos lados do triângulo, né? Dos lados homólogos, que é o quê? É o razão de semelhança, é o K, tá certo? Então, essa razão entre os lados homólogos do triângulo é a razão de semelhança, é o K. E a gente provou aqui que esse K é igual à razão dos perímetros, tá certo? É a razão dos perímetros. Então, ó, se você pegar 20 sobre 40, 20 sobre 40, isso vai ser o meu K, a razão de semelhança do primeiro aqui para o segundo. Ou seja, esse K é igual a 1 meio. É a razão de semelhança. A gente viu que essa razão de semelhança desse para esse vai ser o perímetro desse sobre o perímetro desse. Ou seja, vai ser E sobre P'. Vai ser essa razão de semelhança, 1 meio. Isso implica que, como P' é 200, né? Então eu tenho P sobre 200 igual a 1 meio. Então, o que implica que P vai ser igual ao quê? A 200 sobre 2, que vai dar 100 centímetros. Certo? Então, o perímetro desse triângulo ABC é 100 centímetros. Ficou claro? Mas o perímetro é 100, né? Não é isso? Tanto faz, ok? Então, beleza. A outra. Então, essa é a quinta, né? Essa questão aqui, né, a sexta, ele diz o seguinte, tá ok? Ele diz que um triângulo, né, cujos lados medem 12, 18 e 20, tá? É semelhante a outro cujo perímetro mede 30 metros. Certo? Então, você tem aqui, vou desenhar aqui do outro lado. Sexto, né? Você tem aqui um triângulo. Triângulo, digamos aqui, ABC. 12, 18 e 20 metros, ok? 12, 18 e 20 metros, dos lados aí. E você tem um triângulo A', B', C', semelhante a esse daqui. Ok?
Então, ele tem aqui, ó, ele diz aqui, um triângulo cujos lados mede 12, 18 e 20 é semelhante a outro, que no caso é o triângulo A', B', C', cujo perímetro mede 30 metros. Então, calcula a medida do menor dos lados do triângulo menor. Então, o perímetro desse aqui, que eu vou chamar de P', mede 30 metros. Certo? Aí ele diz o seguinte, calcula a medida do menor dos lados do triângulo menor. Certo? Então, obviamente que esse aqui é o triângulo menor, né? Porque eu observo o perímetro desse aqui, que ele falou, e o perímetro desse, né? Esse é o triângulo menor. Então, calcula a medida do menor dos lados. Então, vou chamar aqui de A, B e C, a medida. Certo? Então, veja. O menor dos lados, ele é oposto ao menor ângulo, não é isso? O menor dos lados é oposto ao menor ângulo. Então, digamos, esse triângulo aqui é semelhante a esse. Então, digamos, eu tenho os ângulos, primeiramente, são congruentes. Digamos, esse ângulo é congruente com esse, né? E esse ângulo é congruente com esse, e esse ângulo é congruente com esse. Certo? Digamos assim. O perímetro desse triângulo aqui, se você calcular, né? Tem como cortar. Você vai chegar o quê? Perímetro 20 com 18 mais 12. Certo? Então, você tem um perímetro de 50 metros. Ok? É o perímetro desse triângulo aqui, 50 metros, triângulo maior. Aqui o perímetro do triângulo menor é 30 metros. Ele falou, foi dado. Ok? Se você fizer a razão dos perímetros, ou seja, desse primeiro para o segundo aqui, ó, P sobre P', isso aqui vai me dar a razão de semelhança do segundo. Tá? Ou seja, 50 sobre 30. O que dá 5 terços. Tá? Essa é a razão de semelhança desse para esse. Tá ok? A gente viu que essa razão de semelhança é o quê? É a razão entre os lados homólogos, né? Ou seja, esse lado aqui, né? Eu disse que esse lado seria homólogo a esse, né? Esse seria homólogo a esse, e esse seria homólogo a esse. Então, eu tenho esse seria homólogo a esse, então eu tenho que 12 sobre A é igual a 5 terços. Eu tenho que 18 sobre B é também 5 terços, que é a razão de semelhança. E eu tenho 20, né, sobre C, também igual a 5 terços. Ok? Não é isso? Ele pede o que mesmo? Já até me esqueci aqui. Calcula a medida do menor dos lados. Tá? O menor dos lados. Então, com isso aqui, você consegue obter os lados de todos os triângulos. Todos os lados desse triângulo. Só que como ele pede a medida do menor dos lados, você não precisa fazer essa conta aqui toda, né? Você precisa só identificar nesse primeiro triângulo aqui, ó, qual é o menor dos lados aqui. Então, você tem aqui, ó, 18, 20 e 12. O menor dos lados é 12. Então, o menor dos lados desse triângulo vai ser o homólogo desse lado 12. Certo? Ok? Com isso aqui você calcula também, mas você só vai perder mais tempo. Certo? Veja, o menor dos lados, né, você sabe que ele é oposto ao menor dos ângulos. Ok? Então, veja.
esse lado, né? Esse lado aqui, ele vai ser homólogo desse aqui. Esse lado, né? Ele é homólogo desse. Esse lado é homólogo desse. Então, se você pegar o menor dos lados desse triângulo aqui, o menor dos lados desse triângulo, ele vai ser homólogo ao menor dos lados desse outro triângulo aqui. Certo? E o menor dos lados aqui é 12. Ó. Então, esse lado aqui vai ser homólogo ao menor aqui. Então, só precisaria fazer o seguinte. Ó. 12. O homólogo dele seria o quê? Esse lado de comprimento A. Então, você tem 12 sobre A igual a 5/3. Então, você não precisa nem resolver as outras equações. Ó. Só precisa resolver essa daqui. Ó. Porque você já sabe que isso aqui vai ser o menor. Então, você tem 5A igual a 36. Portanto, A igual a 36 sobre 5 metros. Certo? Ok? Tá claro aí, pessoal? Ficou claro ou não o que eu falei? Ficou sim. Então, você não precisa resolver as outras equações. Você já sabe que essa aqui é a que vai te fornecer nó dos lados, né? Obviamente. Ok? Certo? Aqui é o meu K, ó, tá vendo? Aqui é o meu K, você pode até observar. Aqui é o meu K, né? É a razão de semelhança. Tá? Então, o meu lado, ele vai sempre ser... O meu lado que eu estou querendo descobrir vai sempre ser o lado do primeiro triângulo dividido pela razão de semelhança. Então, obviamente, quanto menor o lado do primeiro triângulo, a razão de semelhança é constante. É a mesma coisa sempre. Então, quanto menor o lado do primeiro, menor o lado do segundo. Tá claro aqui agora, né? Quanto menor o lado do primeiro, menor o lado do segundo. Então, é só pegar o menor lado do primeiro que vai dar o menor lado do segundo. Então, seria isso aqui. Não precisa nem resolver o resto. Qual é o próximo aqui? No caso do sétimo aqui, ó. No sétimo, ele diz o seguinte: se DE é paralela a BC, determine X nos casos aqui. Então, observe que aqui, esse exercício aqui é em relação ao teorema fundamental, certo? Que eu falei aqui. Ok? Então, você tem aqui, ó, por exemplo, aqui na letra A, você tem esse triângulo aqui, e você tem aqui o lado DE. Esse lado DE, ele é paralelo a BC, tá vendo? Certo? DE paralelo a BC. E aí, aqui a gente recai no teorema fundamental, ou seja, significa dizer que esse triângulo aqui, ó, ADE, é semelhante ao triângulo maior, ABC. Tá? Teorema fundamental, que a gente falou, né? Se DE é paralelo a BC, então esse triângulo aquizinho, esse triângulozinho aqui, é semelhante ao grandão. Certo? E aí, como é que a gente faz, então? Como é que a gente faz, pessoal? Aqui, ó. Se o triângulo, então eu tenho que triângulo ADE, o triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. Ok? O triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Se eles são semelhantes, então eu tenho o seguinte, né? Eu tenho que esse lado aqui sobre esse lado, eu tenho que 6 sobre 9, 6 sobre 9 é igual a 8 sobre x. Certo? A gente viu isso aí, né? No teorema fundamental. Não foi isso? Ou não, pessoal? 6 sobre 9. Professor, Esse tem lado. como repetir aí?
aqui é o teorema fundamental. Você lembra que eu falei do teorema fundamental, não? Lembra ou não, pessoal? Pessoal, você lembra que eu falei do teorema fundamental? Sim. Sim. Eu cheguei a provar o teorema fundamental, vê aí. Eu provei, não? Ou só falei? Acho que o senhor só falou. Só falei, né? Então me esqueci de provar. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui com ele. Ó. Vamos voltar aqui com ele, depois a gente volta para o exercício. O teorema fundamental, né? Ele fala que se uma reta paralela a um dos lados do triângulo intercepta os outros dois em dois pontos distintos, então o triângulo tem a determinante semelhante ao primeiro. Então, ó, uma reta paralela a um lado do triângulo. Tá certo? Essa reta aqui é paralela ao lado BC. Né? Paralela a essa reta aqui que contém o lado BC. E intersecta dois pontos distintos aqui, ó, D e E, os outros dois lados do triângulo aqui. Ó. Então, esse triângulo aqui é semelhante a esse, né? O triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Tá certo? Como é que a gente pode enxergar isso aí? Como é que a gente pode enxergar isso? Veja, se esse lado é paralelo a esse aqui, ó, se essa reta é paralela a essa daqui, ó, vou pegar outra cor aqui. Se essa reta é paralela a essa, aqui, ó, tá vendo? Essa reta paralela a essa, eu posso imaginar outra reta paralela aqui, ó, a essas duas. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho agora um feixe de retas paralelas e eu tenho duas transversais aqui, ó. Estão vendo? Um feixe de retas paralelas e duas transversais. Agora eu posso aplicar o que aqui? O teorema de Tales. Tá ok? Então eu tenho que AD, essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de AD, eu tenho que AD sobre. Teorema de Tales diz o seguinte, ó. AD, ó, tá vendo? AD sobre esse pedaço aqui, ó. AD sobre AB vai ser igual ao quê? Qual é o correspondente desse pedaço nessa outra transversal? É esse pedaço aqui. Então, eu tenho que AD sobre AB vai ser igual a AE sobre AC. Tá ok? Esse pedaço sobre esse daqui vai ser igual a esse sobre esse aqui. Tá? Então, AD sobre AB é igual a AE sobre AC. Certo? Tem essa relação aqui, ó. Tá ok? Tá ok, pessoal? Ok. Agora, veja. Veja só. Essa reta aqui, ó, é paralela a essa. Esse ângulo aqui, ele é comum aos dois triângulos. Ele é comum a esse triângulo menor e é comum ao triângulo maior. Tá? Esse ângulo aqui, ó, ele é congruente com esse. Por quê? Porque são correspondentes. Certo? São correspondentes. Então, eu tenho que... Isso aqui é comum aos dois triângulos. Esse aqui, ele correspondente a esse aqui. Tá ok? Agora, veja. Veja só. Se eu traçar agora uma reta, né, paralela a esse lado do triângulo, AB, ó, traçar pelo ponto E. Eu traçar aqui pelo ponto E uma reta paralela a AB. Então, eu vou traçar aqui uma reta paralela a AB. Ok? Aqui, ó. Tracei uma reta pelo ponto E paralelo a B. Ela encontra esse lado BC do triângulo num ponto que eu chamo de F. Certo?
Agora, imagine o seguinte. Aqui, ó, isso aqui é um paralelogramo, né? Porque esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse lado. Isso aqui é um paralelogramo. Se isso aqui é um paralelogramo, a gente sabe, né, lá do primeiro grau, né, fundamental, que o paralelogramo ele tem os lados paralelos e os lados paralelos eles são congruentes. Então, ó, eu tenho que DE, desse paralelogramo aqui, eu tenho que DE, ele é igual, né, essa medida DE é igual a BF, certo? DE é BF. E DB é igual a EF, tá? Estão entendendo o que eu estou falando? DE é igual a BF, porque é um paralelogramo aqui. Ok? Assim como esse lado também do paralelogramo é igual a esse. Certo? Ou seja, BD é igual a EF. Também eu teria isso aqui, certo? Tá? Por causa que é um paralelogramo. Tá certo? Tá ok? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que esse triângulozinho aqui, ADE, ele é semelhante a ABC. O triângulozinho ADE é semelhante a ABC. Para eu mostrar isso, eu tenho que mostrar que os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Veja, os ângulos são congruentes, porque esse ângulo aqui é comum a dois triângulos, esse ângulo aqui é congruente com esse, e esse ângulo aqui, ó, vai ser congruente com esse, né? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180, né? Isso aqui é o que falta para 180, né? Dos dois. Que é a mesma coisa, né? O que falta para 180 dos dois é o mesmo, ok? Você pode enxergar assim também. Então, ele tem os três ângulos, ó. Esse triângulo menor e o maior tem os três ângulos congruentes, ó. Esse. Certo? Tá ok? E agora, eu tenho que provar que os lados são proporcionais. Então, eu já mostrei pelo teorema de Tales que AD é congruente com AB. Eu mostrei que AD sobre AB é igual a AE sobre AC. Ó. Isso aqui, ó, é o teorema de Tales. Tá? Vem o teorema de Tales. Agora, eu vou imaginar mais uma reta aqui, ó, paralela a esse feixe aqui. Ó. Então, ó, vou imaginar mais uma paralela aqui. Ó. Certo? Então, eu tenho essa reta, essa e essa. Um feixe de retas paralelas. E agora eu tenho essas duas transversais aqui, ó. Certo? E aí, se eu aplicar o teorema de Tales aqui, ó, né? Nesse feixe agora de retas aqui, com essas duas transversais aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que AE sobre AC, né? AE sobre AC, ó, AE sobre AC, AE sobre AC, AE sobre AC. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a AD sobre AB. Né? Se olhar assim, ó, AE sobre AC, então você tem esse feixe aqui, ó, e você tem agora essas duas transversais aqui. Tá? Então, se você fizer AE sobre AC, que é esse pedaço sobre esse aqui, se você olhar agora nessa transversal aqui, ó, na verdade eu estava olhando a transversal errada, é essa e essa. Eu estou considerando agora essa e essa. Então, AE sobre AC vai ser igual ao quê? Então, o correspondente desse segmento AE é esse segmento BF. AE, BF. Então, AE sobre AC vai ser BF sobre BC, né? Observe essa transversal e essa. Então, AE sobre AC, que é o que eu escrevi aqui. Agora, observe essa outra transversal. O correspondente de AE é esse segmento aqui, ó.
BF. Então, vai ser igual a BF sobre AC, o correspondente de AC, nesse fator transversal, é BC, né? BC. Aqui, ó. BC. Tá ok? Mas veja dessa relação aqui, ó, do paralelogramo, que o BF é igual ao DE. Então, esse BF aqui, ó, esse BF aqui, ele é igual ao DE, certo? Então, eu ficaria com a seguinte relação. AE sobre AC igual a DE sobre BC. Tá? Tem isso aqui, ó. Então, eu tenho que AD sobre AB é igual a E sobre AC. E AE sobre AC, por sua vez, é igual a DE sobre BC. Então, dessas duas relações aqui, ó, eu tenho que AD sobre AB é igual a AE sobre AC, que, por sua vez, o AE sobre AC é o DE sobre BC. É o DE sobre BC. Então, veja onde a gente chegou. A gente chegou nisso aqui, ó. Que AD sobre AB, ó. AD sobre AB. Então, AD é esse lado do triângulo menor. Sobre AB, que é o lado do triângulo maior. Vai ser igual a AE sobre AC. Esse lado aqui, do triângulo menor, sobre AC, do triângulo maior. Que é igual a DE sobre BC. Ou seja, a gente provou aqui que os lados desses dois triângulos, o menor e o maior, são proporcionais. Então, os ângulos são congruentes, tá certo? Os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Portanto, esse triângulo menor é semelhante ao triângulo maior. Ou seja, está provado, então, o teorema fundamental. Entenderam, pessoal, ou não? Entenderam ou não a prova? Pessoal? Entendi. Como é? Deu sim, tá entendendo. Veja. Deu, né? Eu usei o teorema de Tales duas vezes. Eu usei o teorema de Tales nessa feixe de retas paralelas com essas duas transversais. Depois eu usei o teorema de Tales nesse feixe de retas paralelas com essas duas transversais, tá vendo? Eu usei o teorema de Tales duas vezes. E além disso, eu usei o fato do paralelogramo, os lados paralelos eles são congruentes. Ou seja, esse lado é congruente com esse lado é congruente com esse, que é dá essa equação aqui, ó, tá? Ou seja, no paralelogramo eu tenho essas duas equações. Mas eu só precisei usar essa, tá? Eu usei essa daqui. Ou seja, num paralelogramo eu tenho essas duas equações, né? Dos lados congruentes. É o que eu quis dizer aqui, lados congruentes. E usando essa equação aqui, né? Com mais duas vezes a aplicação do teorema de Tales, eu chego à conclusão de que os lados dos dois triângulos, desse triângulo menor e o maior, eles são proporcionais. Além dos ângulos serem congruentes, né? Os ângulos do triângulo menor e o triângulo maior serem congruentes. Aí, no caso, eu estou provando, então, que o triângulo menor e o maior são semelhantes. Então, está provado o teorema fundamental. Tá ok? Então, agora vamos voltar para a questão. A questão é essa aqui, ó. É justamente o teorema fundamental. Você tem esse lado é paralelo a esse. Então, esse triângulo aqui vai ser semelhante ao maior. Portanto, 6 sobre isso tudo aqui, ó, esse lado do triângulo menor sobre esse lado do maior, ou seja, 6 sobre esse lado do triângulo maior, que é 6 mais 3, 9. Então, 6 sobre 9 vai ser igual ao quê? A esse lado aqui do triângulo menor sobre esse lado do triângulo maior. 8 sobre x. E aí eu tiro o valor de x aqui, ó. Então, eu tenho 6x igual a... Vou pegar aqui outra caneta. Então,
Vocês não chegaram a fazer isso, não? Eu fiz. Hã? Professor, o lado DB vale 9, é? Como é? O lado DB vale 9? O segmento? Peraí, deixa eu olhar aqui. Aqui ele colocou o triângulo, esse triângulo aqui, ó. Um triângulo dentro do outro, tá vendo? Esse lado aqui é 6, que é o AD. O DE vale 8. Esse pedaço aqui, que é o DB, vale 3. O BC é que ele pergunta quanto é que vale, né? Que é o X. Tá vendo? Ah, tá. É que eu tava querendo vai colocar o 6 sobre 3 e o 8 sobre X, né? Não. Não? No caso aqui, ó, é o lado do triângulo menor sobre o lado do maior. Então, o lado do menor é esse aqui, ó. Ah, sim, sim. lado- E agora? O lado Entendi. do menor, ó, o lado do menor é esse aqui. É o lado do menor. Ele é homólogo esse lado do maior. Eu entendi, tem que somar, que eu tinha esquecido de somar, tá certo. Aí você tem que somar o 6 com 3. Pode falar que eu tenho Quem falou confundido, que eu esqueci de somar. Obrigada. Pois é. Então, esse lado aqui do triângulo menor, ele é homólogo a esse lado do triângulo maior, que é 6 mais 3. Entendeu? A casca de banana tá aí. Entenderam ou não? Entendi sim. Tá certo? Tá certo aí, pessoal? Tá sim. Certo? Então, aqui você tem a equaçãozinha, né? 6, né? 6 está para 9, tá? Esse lado aqui, ele é homólogo desse. Esse lado do triângulo menor, ele é homólogo desse daqui, tá certo? Então, 6 está para 9, assim como o 8, esse lado é homólogo a esse. 8 está para x, certo? Tá ok? Então, aqui você tem 6x é igual a 9 vezes 8. Então, x é igual a 72 sextos, ele dá alguma unidade aqui não, então unidades, né? Certo? Esse segundo aqui, ó, é a mesma coisa. Você tem um triângulo menor aqui. Você tem um triângulo menor aqui. A letra A E deu você tem um quanto? triângulo... Não A entendi, letra pessoal. A deu quanto? Vocês estão falando aí? A letra A, qual foi o resultado que deu? Você quer que eu repita a letra A? É isso? Não estou entendendo o que você está falando. Eu tenho aqui, É só para ver o resultado que deu. eu tenho 6 sobre 9, é 8 sobre x. Foi isso aí que você acompanhou ou não? Aqui no triângulo. Isso. Foi isso. Certo? Certo. Espera aí, pessoal. Deixa eu fechar aqui a porta rapidinho. Só espera aí. A minha também deu 12 aqui. Acho que foi só porque ele não dividiu. 72 dividido para 6 é 12. Exato. Isso, é porque ele mudou tão rápido, aí eu tinha entendido que tinha dado outra coisa, mas eu acho que é isso mesmo. O importante é que vai dar certo. Todos vamos vencer.
Pronto, pessoal, voltei. Qual o problema aí? Não estou entendendo, não. Qual o problema? Eu não tinha visto qual era o resultado que tinha dado, mas agora eu vi. Sim, então eu tenho essa equação aqui, que eu falei, né? Aí você tem 6x, né? Você tem 6x igual a 9 vezes 8. Então você tem x igual a 72 sobre 6. Não foi isso que você acharam, não? Foi, só que dá para dividir. Aí, no caso, x igual a 12. Ah, sim. Certo. Dá para dividir, ok. Ok? Era só isso. Certo? Tá ok? Certo. É porque Dividir aqui a eu câmera. dividi, né? É porque aqui eu não dividi. Ok? Veja aqui agora. Nesse triângulo aqui, nessa letra B aqui, é simples, né? É o mesmo esquema. Tá? Ou seja, aqui está relacionado com o mesmo teorema, né? Aquele teorema fundamental lá. Então, eu tenho o seguinte. Como ele fala que o DE é paralelo a BC, ou seja, esse lado aqui, ó, é paralelo a BC, significa dizer, então, que esse triângulozinho aqui, o ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE, tá? Então, esse triângulo é semelhante a esse. Ou seja, esse lado aqui, ó, se você pegar aqui esse lado do triângulo maior, tá para o triângulo, esse lado aqui, triângulo menor, assim como 36 está para 27. Certo? Ou esse lado do triângulo menor está para o maior, assim como esse está para isso. Depende, tá? Então, se você olhar do maior para o menor, você tem o quê? Do maior para o menor. Tem aqui x, que é o lado do triângulo maior, vai estar isso aqui, ó. Então, você tem x. Eu estou olhando do maior para o menor. Você pode também olhar do menor para o maior. Ou seja, isso aqui está para x, assim como isso está para isso aqui. De qualquer forma, você tem o seguinte, ó, se aqui é x, ó, se esse lado aqui é x, o AD é x, o AB é o quê? É x menos 10, né? Certo? Aqui é x menos 10. Tá ok? Porque x é isso aqui, ó. Aqui é 10. Então, esse pedaço aqui seria isso aqui, menos isso, né? Menos 10, tá certo? Entenderam aí ou não? Entendi, sim. Bom, então se você fizer isso, né? Do jeito que eu falei, se eu olhar aqui do maior para o menor, x, então, esse lado aqui do maior, então você teria x sobre x menos 10 é igual ao quê? X sobre x menos 10 é igual a 36 sobre 27. 36 sobre 27. Tá? E dessa equação você resolve o x, né? Tá ok? Você tem 27x cruzado aqui, né? 27x vai ser 36 que multiplica x menos 10. Ok? Então você tem 27x igual a 36x, multiplica aqui, né? Menos 36 vezes 10, 360, né? Tá ok? Passando 360 para o lado de lá e o 27 para o lado de cá. Passando 27 para o lado de cá, você tem 36 menos 27, né? 36x menos 27x. Tá ok? E o 360 para o lado de lá. Então, você tem 360 igual a 36 menos 27. Tá? Então, você tem 9x. Né? Tá certo? Então, o x seria 360 sobre 9. Tá? Que dá para você
dividir aí, simplificar, tá ok? Então, é importante você chegar nessa equação aqui, pessoal. Eu cheguei. E quem foi que disse aí que não acertou não sei o quê, não sei o quê? Quem foi? Aí no caso também vai dar 40, né? X dividindo. Se se dividir aqui, você tem 40, ok? Você chegaram nisso aí? Ok, eu cheguei. Tá ok aí? Então, beleza. Então, aí foi fácil, né? Não tem muito mistério. Vamos agora partir para o... Deixa eu ver que horas são. Vamos partir agora para os casos de semelhança, tá ok? Que são 3. Os casos de semelhança que são 3 casos. Então, o primeiro caso de semelhança diz o seguinte. Se você tiver 2 triângulos, tá ok? Se você tiver 2 triângulos com 2 ângulos congruentes, então esse ângulo é congruente com esse e esse ângulo é congruente com esse, esses 2 triângulos eles vão ser semelhantes, ok? Então, 2 triângulos com 2 ângulos congruentes serão semelhantes, tá certo? Tá ok aí ou não? Entenderam? Sim. Por que esses triângulos serão semelhantes se eles tiverem 2 ângulos congruentes? Isso aqui vai recair num teorema fundamental. Se você pegar aqui, por exemplo, imagine que, considere que esse triângulo seja maior que esse, ou seja, esse lado aqui seja maior que esse aqui. Considere que o lado AB seja maior do que a linha B', tá? Podia considerar o contrário, né? O raciocínio é o mesmo. Mas já que eu tenho esse triângulo menorzinho, esse aqui maiorzinho, então estou considerando que esse lado é maior que esse, tá? Então, se você considerar que a AB é maior que a linha B', você pode marcar um ponto aqui no lado AB, tá certo? Você pode marcar um ponto aqui, digamos um ponto D, de tal forma que AD seja congruente com a linha B'. Então, eu vou marcar um ponto D, de tal forma que isso é congruente com isso aqui, ó. Certo? E aí, eu posso também, a partir desse ponto D, eu posso traçar um segmento de reta aqui, de tal forma que esse ângulo aqui, ó, seja igual a esse aqui, ó, congruente com esse. Então, eu marquei um ponto D aqui, de tal forma que AD fosse igual à linha B', ou seja, isso aqui é congruente com isso aqui. E, a partir desse ponto D, eu traço um segmento aqui, de tal forma a fazer um ângulo com esse segmento AD igual a esse aqui. Então, tá aqui, ó, o mesmo ângulo, ok? Esse segmento, ele vai quando eu traçar uma reta a partir de D, fazendo um ângulo com AD, mesmo ângulo que isso aqui, essa reta vai encontrar esse outro lado em um outro ponto aqui, tá? Digamos o ponto E, tá certo? O que acontece? Observe o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, o ADE, ele é congruente ao triângulo A', B', C'. Por que esse triângulo ADE é congruente com a linha B', C'? Pelo caso, lembra do caso de congruência? Ângulo, lado, ângulo. Então, eu tenho o caso ângulo, lado, ângulo. Certo? Ou seja, eu tenho um lado congruente, né? E os 2 ângulos adjacentes a esse lado congruentes, tá vendo? Então, esse triângulo é congruente com esse, tá? Certo? Esse triângulo, ele é congruente com esse, tá? E aí eu tenho o seguinte, né? Eu tenho o seguinte, como esse ângulo é igual a esse, ó, que é igual a esse aqui, esses 2 ângulos são iguais, né? Se esses 2 ângulos são iguais, necessariamente DE, esse lado DE aqui, ele é paralelo a BC, tá? Lembra do teorema lá que esses ângulos são os correspondentes, né?
Esse seria ângulos correspondentes. Ó. Dessas duas, eu teria aqui, ó, duas retas paralelas e aqui uma transversal. Se esse ângulo é igual a esse, significa que essa reta é paralela a essa. Lembra disso ou não? Esse ângulo é igual a esse, ó, correspondente, implica que essa reta é paralela a essa, ou seja, DE é paralela a BC. Se DE é paralela a BC, eu caio aqui no teorema fundamental, ou seja, esse triângulo vai ser semelhante a esse. Como esse triângulo é exatamente esse triângulo aqui, ou seja, são congruentes, esse triângulo é semelhante a esse. Tá? Então está provado. Dois triângulos com dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Entenderam ou não? Ou quer que eu repita? Entenderam, pessoal? Entenderam, né? Segundo caso de congruência, né? Se você tiver dois triângulos aqui, ó, tá? Segundo caso de congruência aqui. Se você tiver dois triângulos, ABC e a linha B, C, que tem dois lados homólogos proporcionais, né? Dois lados proporcionais e o ângulo entre esses dois lados congruente. Então, você tem dois lados proporcionais, ou seja, significa dizer que C sobre C' é igual a B sobre B'. Se você tiver isso, né? C sobre C' igual a B sobre B'. E o ângulo entre esses dois lados, né? CB e C', B' forem congruentes, isso implica que os dois triângulos são semelhantes, tá? Então, se você tiver C sobre C' igual a B sobre B' e o ângulo entre C e B e C' e B' congruentes, os dois triângulos são semelhantes. Tá ok? São semelhantes. Como é que se provaria esse caso aqui? É parecido com a prova do primeiro. Tá? É parecido com a prova do primeiro. Como que é, então? Como é que eu podia provar, então, isso aí? Se eu marcar aqui um ponto, digamos aqui um ponto D, tá certo? Vou marcar aqui um ponto D. Marcar um ponto D aqui no lado AB desse triângulo ABC, de tal forma, certo? De tal forma que AD seja igual à linha B', tá certo? Então, ó, isso é congruente com isso aqui. Marquei aqui um ponto D sobre o lado AB, de tal forma que AD é congruente com a linha B', tá aqui, ó. Certo? E aí, no lado AC desse triângulo, eu marco um ponto, né? Eu tenho A, B, C, D, então eu vou marcar um ponto E, tá ok? Marcar um ponto E. Marcar o E aqui. De tal forma que AE seja congruente com a linha C'. Tá ok? Ou seja, isso aqui, ó, congruente com isso aqui. Com AE aqui. Certo? E aí eu uno esses dois pontos, ó, D e E. Uno esses dois pontos aqui. Aí eu formo um triângulo, tá vendo? Eu formo um triângulo ADE. Triângulo ADE. Certo? Veja, como foi dado aqui que C, o que é C? O que é C, pessoal? C é o comprimento desse lado aqui, ó, AB. C' é o comprimento desse lado aqui, a linha B' desse outro triângulo. B é esse comprimento do lado AC, é B, ó, e B' é desse lado aqui. Então, se eu marquei o ponto D de tal forma que isso aqui seja igual a isso, então aqui é C'. Marquei o ponto E de forma que isso seja igual a isso, então aqui é B'. Certo? Como ele disse aqui, ó, que C sobre C', C sobre C' é igual a B sobre B', tá? Ele está dizendo que isso sobre C' é igual a isso sobre B'. Você pode imaginar agora que isso aqui é um feixe de retas, ó. Tá vendo? Um feixe de retas aqui, ó. Um feixe de retas, tá vendo? E aí eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Se isso aqui, esse comprimento aqui, né? Comprimento desse lado aqui, AB, sobre AD, é igual ao comprimento do lado AC sobre AE,
Então, pessoal, só tem uma solução. Então, isso implica que isso implica que esse lado aqui, DE, é paralelo a BC. Ou seja, se C sobre C' é igual a B sobre B', então DE é paralelo a BC. Ou seja, esse lado é paralelo a esse lado aqui, ó. Tá? Repetindo. Se C sobre C' é igual a B sobre B', ou seja, quem é C? C é esse comprimento do lado AB. Se C sobre C', que é isso aqui, ó, sobre C', que é esse lado desse outro triângulo, é igual a B sobre B', então significa que esse lado é paralelo a esse lado, né? Porque aqui eu estou usando o teorema de Tales. Tá? C sobre C' igual a B sobre B', ó, C sobre C' igual a B ó, sobre B', né? Isso aqui vem do teorema de Tales, né? É o teorema de Tales. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, tá? Significa que esse lado é paralelo a esse. Tá certo? Estão entendendo aí o raciocínio ou não? Estão entendendo o raciocínio? Certo? Então, veja. Esse lado é paralelo a esse, ó, tá vendo? Eu cheguei à conclusão de que CD ou DE é paralelo a BC. DE é paralelo a BC. Além disso, observe esse triângulozinho e esse, ó. Esse triângulozinho e esse, ele possui, ó, dois lados congruentes, ó. Esse lado é congruente com esse é congruente com esse, e o ângulo entre os dois lados são congruentes. Então, esse triângulozinho aqui, ele é congruente com esse. Esses dois triângulos são iguais, ó. É congruente, são congruentes, certo? Então, esse triângulo aqui é exatamente esse, ó. Eles são congruentes. E como esse lado é paralelo a esse lado, a gente recai aqui no teorema fundamental. Ou seja, esse triângulo ele é congruente com esse. Como esse lado é paralelo a esse lado, esse triângulo grande ele é semelhante a esse. Portanto, o triângulo grande aqui é semelhante a esse aí e está provado. A esse aqui está provado. Certo? Então, a gente provou que esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo grande. Porque esse triângulo aqui é congruente com esse aqui. E esse aqui, pelo teorema fundamental, é semelhante a esse aqui. Portanto, esse é semelhante a esse aqui. Certo? Então, esse é o segundo caso de congruência. Tá? O terceiro caso de congruência, para a gente finalizar, diz o seguinte. O terceiro caso de congruência fala o seguinte. Tá, ok? Diz que se você tiver dois triângulos, ABC e a linha B'C', com os três lados proporcionais, ou seja, se você tiver, ó, A sobre a linha. A carga já está indo para o beijo. A sobre a linha igual a B sobre B', que é igual a C sobre C'. Se você tiver isso aqui, ó, A sobre a linha igual a B sobre B' igual a C sobre C', ó, A sobre a linha igual a B sobre B' igual a C sobre C', isso implica que esses dois triângulos são semelhantes. Então, se dois triângulos tiverem os três lados proporcionais, né, ou seja, A sobre a linha igual a B sobre B' igual a C sobre C', então, eles são semelhantes, tá certo? São semelhantes. Como é que a gente demonstra isso aí? De forma parecida com o que eu demonstrei nos outros dois casos. Você vai pegar aqui, ó, no lado AB, tá certo? Aqui o lado AB. Você vai marcar aqui um ponto nesse lado AB, né? Digamos aqui um ponto D. Digamos que esse lado B seja maior que esse lado aqui, a linha B'. Então você vai marcar um ponto D aqui, de tal forma que AD seja congruente com a linha B'. Ou seja, aqui é C'. Tá? Aqui é C'. Então, AD é C'. Tá ok? E você vai marcar um ponto aqui, ó, no lado BC, digamos um ponto E. Aqui, um ponto E. Vou colocar de outra cor, né, para ficar mais claro. Marco um ponto E aqui. De tal forma que, então, aqui vale C e aqui vale a linha. Certo?
E aí você une esses dois pontos aqui, ó, formando um triângulo aqui, tá vendo? Formando um triângulo, o triângulo BDE. Certo? Aí o que é que acontece? O que acontece? Como A, veja, como A, que é esse comprimento aqui, sobre a linha, né? Deixa eu ver aqui. Eu inverti aqui, pessoal, a lógica. Né? Eu inverti a lógica, aí vai ficar complicado. Eu vou marcar esse ponto D aqui, ó. Eu vou marcar esse ponto D aqui de forma que esse pedaço aqui seja C', né? E não é esse pedaço, é esse pedaço aqui, porque eu quero formar um triângulo aqui, ó. Certo? Tá ok? Aqui é C' e aqui é a linha, ó. Tá? Invertendo aqui a questão. Eu marquei um ponto D de forma que aqui fosse C' e agora aqui fosse a linha. Tá certo? Então, isso aqui. Agora, é o seguinte. Como foi dito que A sobre a linha, né? A é esse comprimento total aqui. Sobre a linha é igual a B sobre B', é igual a C sobre C', no caso, isso aqui sobre C', tá? Então, da mesma forma que a gente chegou na conclusão do caso anterior, significa dizer que esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui, ou seja, DE é paralelo a AC, certo? DE é paralelo a C, tá ok? Alguém está falando alguma coisa aí? Não entendi não, pessoal. O que é que vocês estão dizendo aí? Pessoal, não entendi o que vocês estão falando. Não é relacionado à questão, não. Não é o quê? Não é relacionado ao que o senhor está explicando, não. É uma brincadeira que a gente tirou aqui. Ah, tá bom. Então, veja. Eu tenho essa relação aqui, ó, né? Essa relação aqui, ó, A sobre a linha igual a C sobre C', né? Eu tenho A sobre a linha igual a C sobre C'. Então, da mesma forma que a gente chegou na conclusão do caso passado, ou seja, do caso anterior, esse lado aqui, ele é paralelo a esse lado aqui. Ou seja, o DE, ele é paralelo a AC. Isso aqui é paralelo a isso aqui. Tá ok? Sendo isso aqui paralelo a isso aqui, a gente recai aqui em um caso de o teorema fundamental, em que diz que esse triângulo maior, ele é semelhante a esse triângulo menor. Certo? Esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor. Tá ok? Se o triângulo maior é semelhante ao menor, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui, ó, eu posso formar a relação, né? A C sobre C', tá aqui, vai ser igual a sobre a linha, que vai ser igual a B, ó, então eu tenho isso aqui, ó, eu tenho C sobre C', vai ser igual a sobre a linha, né? A sobre a linha, que vai ser igual a B sobre DE. B sobre DE. Certo? Tá ok? Se você analisar aqui, ó, A sobre a linha, ó, A sobre a linha igual a B sobre B'. Tá vendo? A sobre a linha igual a B sobre B'. E aqui você tem A sobre a linha igual a B sobre DE. Então, dessa equação aqui, ó, A sobre a linha igual a B sobre B', e aqui, ó, A sobre a linha igual a B sobre DE, você chega à conclusão daqui, dessas duas equações aqui, ó, essa e essa, de que o meu DE é igual a B', tá certo? Esse DE aqui, ó, na realidade é o B'. E aí eu tenho um triângulozinho aqui, ó, que é A', B' e C'. Então, esse triângulo aqui, veja, ele é congruente com esse. Por quê? Porque eles possuem, esses dois triângulos têm os três lados congruentes, ó. A linha, B', C'. A linha, B', C'. Então, esse triângulo aqui, ele é congruente a esse. E esse triângulo aqui pequeno, ele é semelhante ao triângulo grande. Então, se esse pequeno é semelhante ao grande e esse pequeno é congruente com esse, então, esse aqui é semelhante ao grande. E aí está provado
esse terceiro caso, tá ok? Então, se você tiver dois triângulos, né, com lados proporcionais, né, ou seja, você tem um triângulo com lado ABC e outro triângulo com lado A', B', C', onde você tem A sobre A' igual a B sobre B' igual a C sobre C', isso implica que os dois triângulos são semelhantes, tá ok, pessoal? E com isso a gente acaba os três casos de semelhança de triângulo, tá ok? Esses são os três casos de semelhança de triângulo, tá? O que eu vou fazer depois talvez complementar essa parte aqui de semelhança de triângulo, tá ok? Sim, vou fazer. Deixa eu olhar aqui se a carga dá, né? Então, deixa eu dar só um recado. O que eu vou fazer agora, pessoal, talvez complementar essa parte de semelhança de triângulo com algum teorema, entendeu? Talvez, ou não. E falta a gente mais um tópico lá, da ementa, se eu não me engano. Eu tenho que olhar, tá certo? E aí a gente vai ver em vídeo aula, né? Daqui até a prova, tá certo? A prova será na terça-feira que vem, se eu não disser nada, né? Até lá. Se eu não desmarcar até lá, será na terça-feira que vem, tá ok? Até lá, eu coloco as notas no sistema, tá certo? Passo a lista para vocês de quem me entregou os exercícios, né? Que eu passei na aula passada. E até lá, nós teremos talvez, deixa eu ver, no máximo 3 videoaulas, tá certo? Professor, No máximo, diga. o senhor disse que se não desmarcar a prova, mas se desmarcasse a prova, não teria outra data, né? Teria na outra semana, né? Não, mas o semestre encerra dia 30. A outra semana já é a última. Mas isso aí é só oficialmente, porque o sistema só fecha bem depois. Entendeu? Mas mesmo assim, vai abrir as inscrições do próximo semestre e vai ter como fazer? Mas as inscrições não só duram um dia, né? As inscrições só duram... Ainda tem isso. Mas a AVF a gente faz também rapidinho, entendeu? Mesma semana. Por exemplo, a gente tem a prova na terça-feira, a gente pode fazer a AVF na mesma semana. Se for o caso. Mas assim, isso é só se eu desmarcar, entendeu? Via de regra, a prova será na terça-feira que vem. Tá ok? Isso é só se eu desmarcar. Caso eu desmarque, né? Caso haja algum problema e eu tenha que desmarcar, entendeu? Mas se eu não disser nada até lá, a prova será na terça-feira. Certo. Tá bom? E aí, qualquer outro recado que eu tenho que dar, eu falo pelo WhatsApp, né? Já que a gente não vai se encontrar mais aqui de forma síncrona, né? Só online, né? Quer dizer, só agora assíncrono, né? Através de vídeo aula. Então, como a gente não vai falar mais aqui na aula síncrona, qualquer coisa eu mando alguma mensagem, algum recado no grupo do WhatsApp. Vai fazer chamada? Sim, aí pessoal, veja. Como o meu celular já está quase descarregando, tá certo? Já está a menos de 5%, eu não vou arriscar, né? A não ser que eu arrumasse aqui um cabo para colocar aqui, mas eu tenho que arrumar um cabo porque a tomada fica um pouco distante aqui. Mas então hoje eu não vou fazer chamada, tá certo? Hoje eu não vou fazer chamada, tá ok? Até porque já passou até da hora aqui da aula para não ficar muito tarde, então hoje eu não vou fazer chamada. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Tá bom. Alguma Até dúvida? a prova, pessoal. Então, até a prova e até lá nós temos, como eu falei, até no máximo 3 videoaulas. Então, fique ligado, tá bom?